Tegar 11 é um dos fundos aí que está em emissão, já fez várias emissões, está em mais uma emissão. Muitas pessoas têm nos perguntado a respeito desse fundo e o Baroni fez uma live recentemente para falar mais a respeito deste fundo. O pessoal da equipe de vídeo da Suno separou os melhores momentos deste vídeo e separou para você acompanhar aqui no meu canal. Com vocês, o professor Baroni. Esse é o tipo de live que nós temos que ter muita paciência, muita calma para que a gente consiga colocar todos os pontos da melhor forma possível, da maneira mais serena e imparcial. O que eu preciso deixar bem claro nesse momento inicial, nesse minuto inicial: emissão abaixo do valor patrimonial é detratora? Sim, ponto. Eu acho que isso nós temos que ter como premissa básica. E eu vou explicar por quê. Vamos a um exemplo, tá? Imagina que você tenha 1 milhão de cotas a R$100. Esse fundo tem um patrimonial de 1 milhão de cotas a R$100. E o gestor faz, então, uma emissão que vai dobrar o tamanho, ou seja, 1 milhão de cotas adicionais a R$90. Então, o patrimonial está 100, ele vai fazer uma emissão a R$90. Não é o caso do Tigar, estou aqui apenas exemplificando. O novo patrimonial, o novo PL desse fundo, o novo VP desse fundo, com 2 milhões de cotas, vai ser R$95. É uma média ponderada aí, uma conta bem simples de fazer. O que aconteceu nesse momento? Você fez uma transferência de patrimônio entre os cotistas. Quem estava nesse fundo, carregando o fundo com risco de R$100 no patrimonial, você transfere imediatamente R$5 para os novos cotistas. Pois bem, isso é matemática, pessoal. Vamos ser francos aqui no nosso diálogo. Não tem como você olhar por essa ótica, enxergar isso de uma maneira natural, perfeitamente comum. Então, isso por si só é um aceno, é uma mensagem negativa. Então, qualquer gestor que eventualmente faça uma emissão abaixo do patrimonial, ele está dando uma mensagem negativa à sua base de cotistas. Outro ponto, uma emissão abaixo do valor patrimonial, ela meio que obriga o cotista a exercer. É como se o gestor não tivesse dado outra escolha ao investidor a não ser o exercício, porque senão ele estará concordando com essa transferência de patrimônio. Então o gestor se sente acuado e diz: eu preciso exercer, porque senão o meu patrimônio ou parte do meu patrimônio vai ser transferido para outro, seja da própria base, se for uma oferta restrita, seja para um outro, eventualmente um outro cotista do fundo, se for uma oferta pública. Então, essa diluição, ela se torna detratora, justamente por essa transferência, seja pública ou seja uma oferta restrita, tá bom? Outra provocação aos gestores, e agora eu estou falando com vocês, gestores. Meu Deus, quando o mercado de fundos imobiliários, há 10 anos atrás, ninguém sabia falar de fundo imobiliário, ninguém sabia o que era, ninguém sabia como é que fazia, tudo bem você aceitar e se sujeitar às imposições do distribuidor. Hoje, nós temos que ter aqui o discernimento de ter fundo com 50, 100, 335 mil investidores. Veja bem o que eu estou dizendo. Tem fundos aí que tem 335 mil investidores, o fundo é da própria gestora, é do próprio distribuidor e ainda cobra taxa. Ora, meu Deus, tem alguma coisa errada que não está certa. Tá? Então, assim, vamos combinar? Se você, gestor, tem um fundo com 50, 100 mil cotistas, por que você não arrisca? Por que você não arrisca fazer uma oferta dentro da sua própria base, com custos lá embaixo, onde a sua própria base vai se sentir motivada a aderir à oferta? Você vai conseguir destravar naturalmente um valor. Será que não é hora da gente rever esse tipo de situação? Como eu sempre falo, há momentos que você precisa da ponta de distribuição, às vezes num IPO, às vezes numa oferta muito grande, ou com uma base de cotistas menor, ou um fundo que está vindo ao mercado depois de uma oferta restrita, ele está vindo com uma base mais pulverizada, ou quando você tem um valor mínimo muito alto. Não é o caso aqui. O Tegar, por exemplo, ele está fazendo uma emissão em que o valor mínimo é 30 milhões. A emissão visa 350. Pode captar até 420, mas o mínimo é 30 milhões. São 58 mil cotistas. O gestor, e ele sabe muito bem disso, ele conquistou o seu espaço junto a influencers, analistas, formadores de opinião. Ele já tem a sua marca digital aí, a sua marca, a sua impressão digital dentro do mercado. Ele já conseguiu se vender para o mercado. Ele já conseguiu mostrar o seu porte. Por quê?
você ainda precisa se sujeitar a uma taxa tão alta assim. Após a emissão, você vai ter uma queda de 1,20. Então, olha o desgaste de imagem, olha o desgaste, imagina como é que ficou o RI, se você olha nas redes sociais, o que isso gerou de desconforto, etc., por 1,20. Então, assim, pensa bem, porque eu acho que, como eu sempre gosto de usar a palavra, qual é o aceno que o gestor está dando? Foi um aceno extremamente negativo. Eu acredito que, quando ele fez a emissão no ano passado, meio que a toque de caixa, acima do patrimonial, abaixo do patrimonial restrita, custo alto, ele cruzou a linha amarela e eu acho que, nesta emissão, ele esbarrou na linha vermelha. Eu não acredito que uma outra futura emissão que deve ocorrer, ainda em 2021, possivelmente, vai vir nesses mesmos termos. Eu tenho quase que convicção, porque ele sabe que ele vai cruzar uma linha vermelha, ele vai cruzar, ele já chegou na linha vermelha, ele cruzaria a linha vermelha, e aí sim seria extremamente desgastante, porque ia ter ativismo, ia ter com certeza formadores de opinião se reunindo para fazer um grande movimento. Então eu tenho certeza que ele está acompanhando tudo isso e não vai cometer esse erro de novo. De novo, seria pela 4ª vez consecutiva. Não acredito, não é possível que isso vai acontecer. Vamos lá. Vamos falar sobre valor patrimonial. Primeira coisa que você tem que entender. Olha que tarefa de caso isso aqui. Eu peguei valores patrimoniais de 2017, maio de 2017 até agora. Baroni, não dá para ler, calma. É só para você primeiro ver o movimento. Começou a rolar aí umas conversas de que o valor patrimonial, ele enche no final do semestre e começa a cair. Então, olha para o final desse gráfico. Eu vou ler para vocês os valores. 133, 131,32, depois 129,87, que é o valor agora. Então, estão falando por aí que esse valor patrimonial ele vai cair e que quando chegar ali em maio, junho, o valor patrimonial de maio, junho, vai estar muito próximo do que é o patrimonial agora dessa oferta. Portanto, o gestor não fez nada de errado. Ele simplesmente pecou de não ter comunicado isso. Eu vou falar a verdade para vocês. Deixa eu falar um negócio para vocês. Se for isso, nós vamos ter que dar 30 passos para trás e reentender o fundo. Porque isso nunca aconteceu. É só vocês olharem. Ah, não, Baroni, mas é porque mudou agora de um tempo para cá, mudou a mecânica de cálculo do valor patrimonial, como agora as SPS, quando elas são lançadas e você começa a vender, entra ali aquele estoque e depois você vai vendendo e vai distribuindo para o cotista e automaticamente o VP vai baixar. Bom, se for isso, tudo bem, não estou discutindo. Se você, gestor, junto com o administrador, chegou nesses termos, ok, tudo bem. Só que você vai ter que dar 30 passos para trás e reexplicar todo o fundo. A começar pelo fato de que teve muita polêmica no final do ano passado, que o VP pulou de 124 para 133, e há quem diga que esse movimento aqui foi justamente para que a taxa de performance que ela tem, ela além de ser indexada ao CDI, que é uma coisa completamente descabida na minha visão, num fundo de desenvolvimento totalmente indexado à inflação, ela favoreceu o fundo a receber, salvo engano, 16 milhões de taxa de performance. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu conheço a TG Core, eu conheço a maioria das pessoas lá. Se tem uma coisa que eles estão batendo na tecla é por governança e transparência. Então, gente, governança e transparente não é só um relatório legal e bacana, bonito. Tem que ter esse tipo de disclosure, tem que ter esse tipo de informação. Se for o caso, façam webcasts, façam relatórios mensais mais enxutos e façam trimestrais com webcast, com algum tipo de informação nesse nível, porque ninguém entendeu. E olha que a gente respira isso aqui o tempo todo, olha que a gente acompanha isso todo. Então, ninguém entendeu. Eu, particularmente, não entendi, estou aqui falando o que eu não entendi. Pô, Barão, mas como entendeu? Eu não entendi, eu estou aqui falando como um ser humano passível de erro, eu não entendi. Então, se essa comunicação falhou ou eu entendi errado, não sei, mas eu não entendi, tá bom? Então, é só você olhar os movimentos. Até pelo contrário, não tem hora nenhuma que isso acontece. Não tem hora nenhuma. E quando acontece essas altas, essas baixas, elas não são lineares, elas sobe e desce a bel prazer, entendeu? Isso dá a entender que a marcação estava sendo feita em função da quantidade de crise lá dentro, da marcação realmente das SPS, de como elas estão sendo feitas. Então, se vai ter esse movimento, subiu, caiu no final do semestre, subiu no final, cai no segundo. Se vai ter esse movimento em ondas agora, é bom que a gente entenda por que o administrador está falando isso. Então, veja como é que um argumento se contrapõe a outro. E aí, quanto mais você tenta explicar, mais confuso fica.
Esse é o ponto. Quanto mais tenta se explicar, mais confuso fica. Então, eu vou falar para vocês aqui o que eu já pedi para a TG Core. Então, como eu já falei com eles, eu posso falar publicamente. Eu estou pedindo, por exemplo, um relatório de riscos. Porque um fundo que tem 80 e poucos projetos, não é possível que todos os projetos estão dando tudo certo o tempo todo. Aquelas bolinhas verdes lá, para mim, diz muito pouco, apesar de ser muito bacana, ela diz muito pouco. E eu vou falar para vocês porque eu já fiz a tarefa de casa de abrir projeto por projeto, e tem projetos ali que a venda está muito aquém do que deveria, que o distrato está mais do que também se gostaria. E eu sei que loteamento, principalmente, aceita muito desaforo. Você tem uma margem muito grande, mas isso não está longe de ser uma bolinha verde num relatório. Então, o relatório de riscos, ele vem para colocar isso, e por que não, nesse mesmo relatório, você conseguir pontuar essas variações do valor patrimonial entre um semestre e outro, acho que falar entre um mês e outro é desnecessário, mas entre um semestre e outro é extremamente relevante. Então, o que eu quero dizer para vocês, continuando aqui, é que a TG Core é séria? Os caras querem fazer um trabalho bem feito? Querem. Estão contratando pessoas cada vez mais capacitadas? Sim. Então, eu estou falando olhando no olho de vocês e tenho certeza que o pessoal da gestão está vendo. Eu confio no trabalho de vocês. Ponto. Só que entre confiar no trabalho de vocês e tudo isso aqui ser harmônico, existe uma distância gigantesca. Nós construímos agora uma lacuna em que eu não consigo mais explicar. Eu não consigo mais evoluir na explicação. Eu não sei porque o VP pulou, não sei porque o VP vai cair, não sei de onde tirou essa marcação nova do VP. Então, tudo isso, eu não estou questionando a honestidade e a integridade de vocês. O que eu estou questionando é o manual de transparência e governança de como vocês estão levando isso para o cotista. Indústria de fundos imobiliários não é uma laranja que as pessoas vão sugar e deixar o bagaço. Não é. Não é. Se tem uma coisa que eu não vou deixar e vou lutar com todas as minhas forças é para que isso não aconteça. Isso não acontece. Vocês podem ter certeza quem está do lado daí. Eu não vou deixar que isso aconteça e vou lutar dentro das minhas limitações. Mas eu vou lutar dentro disso. Entendeu? Eu falo e repito. A única verdade que eu acredito é justamente essa autorregulação. O que é autorregulação? É quando todos envolvidos criem métricas e contramétricas aí para que todo mundo consiga caminhar harmonicamente. Quando um começa a esticar demais, começar a reclamar demais, começou a disparar um monte de Instagram, começou a disparar um monte de coisa, é alguma coisa de que não está bem. Então, envolvidos, gestores, distribuidores, administradores, ouçam e falam, poxa, peraí, deixa eu fazer uma autorreflexão. Eu quero estar nesse mercado durante décadas ou eu estou querendo sugar o máximo que eu puder da laranja para deixar o bagaço para quem quiser? Aqui não vai ter bagaço. A gente vai fazer com que a indústria cresça alinhada. Eu defendo gestores, eu defendo a autorregulação, eu defendo cotistas, eu defendo o crescimento alinhado do mercado. Eu sei que hora uma coisa desajusta da outra. Isso é natural. Faz parte, afinal, é um jogo de interesses. Mas quando estica demais a corda, aí não, calma, porque aí a gente precisa dar 2 passos para trás e rever. Torço para que a TG Core se sensibilize, eu tenho certeza que ela se sensibilizará e que possa estreitar ainda mais a comunicação, ainda mais com os seus cotistas. Eu acho que o que vocês conquistaram até hoje não sei, mas a impressão que eu tenho é que esse último movimento foi realmente uma pancada nas costas do cotista e ele sentiu. Dessa vez ele sentiu e sentiu forte. Então, eu acho que vale rever. Vocês estão escrevendo uma história bacana, um capítulo interessantíssimo, estão criando um conceito do fundo extremamente inovador, tem uma equipe, estão investindo cada vez mais na equipe, então torço para que tudo dê certo, tá bom? Agradeço, um obrigado, até a próxima. Valeu! Muito obrigado, Baroni. E se você precisa de ajuda para selecionar os fundos imobiliários que vão para a sua carteira, eu te convido a ser assinante aqui da Suno, tá? O professor Baroni faz as análises de fundos imobiliários aqui na Suno e eu recomendo que você siga as análises do Baroni, ou no mínimo siga ele também nas redes sociais, ele tem canal no YouTube, tem Instagram, siga ele lá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já dá aquele joinha, se inscreve no canal e até a próxima.